ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu nessa quarta-feira a multa de 10,3 bilhões de reais que a JIF, empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, aceitou pagar em acordo de leniência fechado com o Ministério Público Federal. No despacho, o magistrado também autorizou a empresa a reavaliar os anexos de seu acordo junto à CGU, a Corregedoria Geral da União, para corrigir possíveis abusos que tenham sido praticados especialmente, mas não exclusivamente, no que se refere à utilização das provas ilícitas declaradas imprestáveis no bojo desta reclamação, para que no âmbito da CGU apenas sejam considerados anexos realmente com ilicitude reconhecida pela requerente. Olha, resumindo aqui tudo que está acontecendo, já de antemão, é o seguinte: como toda essa rede chapa branca de emissoras de TV e rádio foram complacentes com a impunidade geral, e o bolsonarismo também, porque queria aliviar a barra da própria família, do Bolsonaro, se abriu margem para as decisões mais descaradas. E a gente vai analisar aqui uma atrás da outra. Não há mais racionalidade, não há mais necessidade de argumentação. O Toffoli, em 24 horas, dá um monte de decisões que tem ali praticamente nada de argumento. Fala, Operação Lava Jato, é isso, o juiz, é isso e tal, não sei o quê, e pronto. Está decidido. Toda a sujeira para debaixo do tapete, não precisa pagar 10 bilhões de reais, está todo mundo livre e impune. Não é assim. E a gente aqui vai fazer a luta da memória contra o esquecimento. O ministro também concedeu à JIF acesso à íntegra das mensagens apreendidas pela Polícia Federal na Operação Spoofing, que trata de conversas de autoridades hackeadas. A defesa da JIF, que conta com a esposa do Dias Toffoli, Roberta Rangel, e com Ricardo Lewandowski, em seu quadro de advogados, claro que são atuantes num outro processo, que é o da venda da Eldorado Brasil para a Paper Excellence, mas fazem parte da equipe do Joesley Batista. Então, a defesa também solicitou a anulação de negócios jurídicos de caráter patrimonial decorrentes da situação de inconstitucionalidade estrutural e abusiva em que se desenvolveram as operações Lava Jato e suas decorrentes Greenfield, Sepsis, Cui Bono, mas o pedido foi negado. Quer dizer, houve uma negativa ali numa questão pontual. O resto é boiada. Com base nessa solicitação, a JF planejava anular a venda da Eldorado para o grupo Paper Excellence da Indonésia. Graeb acabou de publicar um artigo em antagonista.com.br sobre impeachment de Dias Toffoli. Graeb sempre hesitou em outros casos a respeito desse pedido, mas agora foi a gota d'água? Foi, Felipe. Olha só, eu sempre achei que esses pedidos de impeachment que chovem lá no Congresso, né, contra ministros do STF, não estão preocupados com o STF. Quem faz esses pedidos quer puxar a sardinha para o seu próprio grupo político. A preocupação não é o aprimoramento institucional nem nada disso. É fazer a balança de poder virar no STF a favor da minha família, do meu grupo, da minha ideologia, seja lá do que for. Nunca levei muito a sério esses pedidos. Agora, neste caso do Dias Toffoli, eu acho que, com perdão da expressão, batom na cueca, é assim, você olha e fala, cara, parece que tem coisa aí. Porque, olha só, uma das hipóteses, são 5 hipóteses, se eu não me engano, que autorizam o pedido de impeachment. Não significa que o pedido vá prosperar. Um pedido de impeachment de um ministro do STF. Entre elas, o juiz atuar em processo no qual ele é suspeito. Tá? Daí você vai para o Código de Processo Civil. Ministro tem que se declarar impedido, que é um tipo mais grave, vamos dizer assim, de suspeição. É uma suspeição objetiva, tem um fato que deveria impedir o juiz de atuar naquele caso. Então, o juiz tem que se declarar impedido diante de casos em que o seu cônjuge trabalha como advogado. Certo? Você tem
uma hipótese de impedimento e você tem uma regra dizendo que atuar em um processo em que você é suspeito pode gerar impeachment. E parece que tem aí, pelo menos, uma causa para você discutir. Os amigos do Toffoli vão dizer: mas a mulher dele não atua nesse projeto, nesse processo exatamente. Ela atua em processos que são conexos, estão ali do lado, é da mesma empresa, tem coisa a ver, mas não é esse. Ou seja, mais uma vez, vão recorrer ao formalismo extremo, ao ápice, né, da firula jurídica, para fechar os olhos para aquilo que, para um observador, até mesmo um observador com algum traquejo em coisas jurídicas, pode sugerir, sim, uma hipótese plausível, bastante plausível, para o juiz dizer: vou ficar fora dessa. Não vou atuar nesse caso. E no caso atual, no momento em que o Supremo passa pela sua maior crise histórica de legitimidade, de imagem, eleve a enésima potência as razões para que um juiz prudente, um ministro prudente, dissesse: vou ficar fora dessa. Não vou atuar neste processo. Ainda mais no dia seguinte ao começo do recesso judiciário. O Toffoli podia estar lá de pernas para o ar, né, na rede, na casa dele. Na casa de praia do Fábio Faria, cujo pai ele aliviou, né, e ele costumava frequentar. Tomando uma água de coco, numa boa lá. Mas não. No momento em que começa o recesso, ele vai lá e dá esta decisão. Para uma empresa que, como eu observei, faturou 400 bilhões de reais neste ano. A JF não é uma empresa que está precisando de uma decisão de emergência para continuar viva por causa desta multa, que nem sequer começou a ser paga direito. Eu vi faz um tempo, mas foram assim, centavos, proporcionalmente, que saíram do bolso da JF para pagar essa dívida. Muito pouco dinheiro. Então, a JF não está sofrendo um risco operacional, um risco de vida por causa dessa multa nesse momento. Por que fazer essa decisão agora? Outra interrogação. Não podia esperar a volta do recesso? Ou será que ele quis evitar que um juiz plantonista botasse a mão no processo dele? Cara, é ruim demais a aparência disso tudo. É ruim demais a aparência disso tudo. E o impeachment é um processo político, como nós sabemos. É um processo estritamente judicial. Então, me parece que nestas circunstâncias, com todos os elementos que a gente viu se juntarem aí nesse negócio, a discussão política, eminentemente política, do impeachment deste ministro é legítima. Pode muito bem ser posta na mesa. Não sei o que você acha, Felipe. Eu já acho isso há muito tempo, né? É um descaramento total, absoluto. Olha só tudo que está acontecendo nesse momento e que eu resumi em um tweet hoje, mais cedo. O Lula liberou ao Joesley Batista a compra de energia da ditadura amiga do Nicolás Maduro e o Brasil vai pagar mais caro por isso. O parecerista do Joesley Batista é o Ricardo Lewandowski, indicado pelo Lula ao STF, onde blindou os dois, o Lula e o Joesley, inclusive tomando uma decisão que fez com que o Joesley não precisasse desembolsar mais de 600 milhões de reais. O Dias Toffoli, indicado pelo Lula e casado com uma advogada que atua para a empresa do Joesley, suspende a multa de 10 bilhões de reais do Joesley. Vocês lembram dos ministros do STF, da ala anti-Lava Jato, acusando conluio o tempo todo? Agora, todos esses elementos não geram acusação alguma, não geram suspeição alguma,
Está todo mundo junto e misturado, tomando decisões de interesse do grupo e o pessoal se cala. Tem veículos de comunicação que são patrocinados por empresários alvos da Lava Jato e que passam batido por esse tipo de notícia. Ou eles dão esse tipo de notícia, com um viés tremendamente favorável, tanto aos empresários quanto aos ministros do STF que decidiram, etcétera. Aqui não, a gente mostra exatamente tudo o que está acontecendo.